Continuação da leitura do livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Essa parte do texto fala da Sinfonia de uma Noite Inquieta. Dormia tudo como se o universo fosse um erro, e o vento, flutuando incerto, era uma bandeira sem forma desfraldada sobre um quartel sem ser. Esfarrapava-se coisa nenhuma no ar alto e forte, e os caixilhos das janelas sacudiam os vidros para que a extremidade se ouvisse. No fundo de tudo, calada, a noite era um túmulo de Deus. A alma sofria com pena de Deus. E de repente, nova ordem das coisas universais agia sobre a cidade. O vento assobiava no intervalo do vento, e havia uma noção dormida de muitas agitações na altura. Depois a noite fechava-se como um alçapão, e um grande sossego fazia vontade de ter estado a dormir. Nos primeiros dias do outono subitamente entrado, quando o escurecer toma uma evidência de qualquer coisa prematura, e parece que tardamos muito no que fazemos de dia, gozo, mesmo entre o trabalho cotidiano, esta antecipação de não trabalhar que a própria sombra traz consigo. Por isso que a noite é sono, lares, livramento. Quando as luzes se acendem no escritório amplo que deixa de ser escuro e fazemos serão, sem que cessássemos de trabalhar de dia, sinto um conforto absurdo como uma lembrança de outrem. E estou sossegado com o que escrevo, como se estivesse lendo, até sentir que irei dormir. Somos todos escravos de circunstâncias externas. Um dia de sol abre-nos campos largos no meio de um café de viela. Uma sombra do campo encolhe-nos para dentro e abrigamo-nos mal na casa sem portas de nós mesmos. Um chegar da noite, até entre coisas do dia, alarga, como um leque que se abra lento, a consciência íntima de dever se repousar. Mas com isso o trabalho não se atrasa, anima-se. Já não trabalhamos, recreamo-nos com o assunto a que estamos condenados. E de repente, pela folha vasta e pautada do meu destino numerador, a casa velha das tias antigas alberga, fechada contra o mundo, o chá das 10 horas sonolentas e o candeeiro de petróleo de minha infância perdida brilhando sobre nossa mesa de linho obscurece-se. Com a luz, a visão do Moreira, iluminado a uma eletricidade negra, infinitos para além de mim. Trazem o chá, é a criada mais velha que as tias que nos traz com os restos do sono e o meu mau humor paciente da ternura da velha vassalagem. E eu escrevo sem errar uma verba ou uma soma através de todo o meu passado morto. Reabsorvo-me, perco-me em mim, esqueço-me a noites longínquas, impolutas de dever e de mundo, virgens de mistério e de futuro. E tão suave é a sensação que me alheia do débito e do crédito, que se acaso uma pergunta me é feita, respondo suavemente, como se tivesse o meu ser oco, como se não fosse mais que a máquina de escrever que trago comigo, portátil de mim mesmo aberto. Não me choca a interrupção dos meus sonhos. De tão suaves que são, eu continuo sonhando-os por detrás de falar, escrever, responder, conversar até. E atrás de tudo, o chá perdido finda e o escritório vai fechar. Ergo o livro e cerro lentamente. Olhos cansados do choro que não tiveram, e numa mistura de sensações, sofro que ao fechar o escritório se me fecha o sonho também. Que no gesto da mão com que cerro o livro, encubra o passado irreparável. Que vá para a cama da vida sem sono, sem companhia, sem sossego. No fluxo e refluxo da minha consciência misturada, como duas marés na noite negra, no fim dos destinos da saudade e da desolação. Penso às vezes que nunca sairei das ruas dos douradores, e isto escrito, então, parece-me a eternidade. Não o prazer, não a glória, não o poder,
a liberdade, unicamente a liberdade. Passar dos fantasmas da fé para os espectros da razão é somente ser mudado de cela. A arte que nos libera dos manipansos, assentes e obsoletos. Também nos libera das ideias generosas e das preocupações sociais, manipansos também. Encontrar a personalidade da perda dela, a mesma fé abona esse sentido de destino, e um profundo e tediento desdém por todos quantos trabalham para a humanidade, por todos quantos se batem pela pátria e dão a sua vida para que a civilização continue. Um desdém cheio de tédio por eles, que desconhecem que a única realidade para cada um é a sua própria alma, e o resto, o mundo exterior e os outros, um pesadelo inestético, como um resultado dos sonhos de uma indigestão de espírito. A minha aversão pelo esforço excita-se até o horror quase gesticulante perante todas as formas de esforço violento. E a guerra, o trabalho produtivo e enérgico, o auxílio aos outros, tudo isso não parece mais que um produto de um impudor. E perante a realidade suprema da minha alma, tudo o que é útil e exterior me sabe a frívolo e trivial, ante a soberana e pura grandeza dos meus mais vivos e frequentes sonhos. Esses, para mim, são mais reais. Não são as paredes reles do meu quarto vulgar, nem as secretárias velhas do escritório alheio, nem a pobreza das ruas intermediárias da baixa usual. Tantas vezes por mim percorridas, que já me parecem ter usurpado a fixidez da irreparabilidade, que formam no meu espírito a náusea, que nele é frequente, da cotidianidade enxovalhante da vida. São as pessoas que habitualmente me cercam, são as almas que, desconhecendo-me, todos os dias me conhecem com o convívio e a fala, que me põe na garganta do espírito o nó salivar do desgosto físico e a sordidez monótona da sua vida, paralela à exterioridade da minha, é a sua consciência íntima de serem meus semelhantes, que me veste o traje de forçado, me dá a cela de penitenciário, me faz apócrifo e mendigo. Há momentos em que cada pormenor do vulgar que interessa na sua existência própria, e eu tenho por tudo a afeição de saber ler tudo claramente. Então eu vejo, como o Vieira disse que Sousa descreveria, o comum com singularidade, e sou poeta com aquela alma com que a crítica dos gregos formou a idade intelectual da poesia. Mas também há momentos, e um é este que me oprime agora, em que me sinto mais a mim que as coisas externas, e tudo se me converte numa noite de chuva e lama, perdido na solidão de um apeadeiro de desvio entre dois comboios de terceira classe. Sim, a minha virtude íntima de ser frequentemente objetivo e assim me extraviar de pensar-me, sofre, com todas as virtudes, e até como todos os vícios, decréscimos de afirmação. Então, pergunto a mim mesmo como é que me sobrevivo, como é que ouso ter a covardia de estar aqui, entre esta gente, com esta igualdade certeira com eles, com esta conformação verdadeira com a ilusão de lixo de eles todos. Ocorrem-me com o brilho do farol distante todas as soluções com que a imaginação é mulher. O suicídio, a fuga, a renúncia, os grandes gestos da aristocracia da individualidade. O capa-espada das existências sem balcão. Mas a Julieta ideal da realidade melhor fechou sobre o Romeu fictício do meu sangue a janela alta da entrevista literária. Ela obedece ao pai dela, ela obedece ao pai dele, ele obedece ao pai dele. Continua a rixa dos Montecchios e dos Capuletos. Cai o pano sobre o que não se deu. E eu recolho a casa, aquele quarto onde é sórdida a dona da casa, que não está lá, os filhos que raras vezes vejo, a gente do escritório que só verei amanhã, com a gola de um casaco de empregado do comércio erguida sem estranhezas sobre o pescoço de um poeta,
com as botas compradas sempre na mesma casa, evitando inconscientemente os charcos da chuva fria. E um pouco preocupado, misturadamente, de me ter esquecido sempre do guarda-chuva e da dignidade da alma. Bem, continuo na próxima leitura com um texto que fala do intervalo doloroso. Até mais. Tchau, tchau.